Olá, meus valentes seguidores da verdade. Aqui estamos novamente prontos para mergulhar em uma história de coragem e determinação, onde cada escolha, cada passo dado revela o valor de obedecer à voz de Deus. Prepare-se, pois é chegada a hora de compartilhar a trajetória de um herói improvável, cuja vida nos ensina que no final de tudo vai valer a pena. Conheçam Pedro, um simples pescador que num dia comum de trabalho teve um encontro extraordinário com o Filho de Deus. Jesus olhou fundo em seus olhos e disse: "Segue-me". Nesse instante, Pedro percebeu que sua vida estava prestes a ser transformada de uma maneira que jamais ele poderia imaginar. A estrada que Pedro decidiu percorrer não era fácil, repleta de desafios e incertezas. No entanto, ele entendeu que a obediência a Deus exigia coragem e disposição para deixar tudo para trás, inclusive sua antiga vida. Não era apenas uma mudança de profissão, era uma mudança de perspectiva, de propósito e identidade. Imagine por um momento estar no lugar de Pedro, sentir o vento balançar o barco enquanto você lança as redes ao mar, tendo a esperança de um dia melhor. Mas e se, de repente, você fosse convidado a abandonar tudo que conhece e seguir um caminho incerto? Será que você teria coragem de largar as redes que o prendem ao passado e se lançar na aventura de seguir o Salvador? Pedro escolheu obedecer. Ele se arriscou, enfrentou tempestades e dúvidas. Caminhou sobre as águas, mas também se afundou no mar da incredulidade. Porém, mesmo quando tudo parecia perdido, Jesus estendeu a mão e lhe deu uma segunda chance. Essa é uma lição poderosa para todos nós. Não importa quantas vezes falhemos, sempre há uma oportunidade de recomeçar, de acreditar que vale a pena. Ao longo da jornada, Pedro ouviu palavras de poder que ressoam até hoje. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está escrito lá em Mateus 16:18. Essa promessa incendiou o coração e impulsionou a superar suas próprias limitações. Pedro se tornou uma rocha inabalável, um líder corajoso e inspirador. Quantas vezes em nossa própria vida nos encontramos diante de escolhas cruciais, momentos em que devemos decidir se obedeceremos à voz de Deus ou se permaneceremos em nossa zona de conforto. Pedro nos lembra que a obediência é um chamado para ousar, para abraçar o desconhecido e confiar, mesmo quando o mar parecer turbulento, o Senhor está ao nosso lado. Amigos, amigas, cada um de nós tem uma história a ser escrita, uma história de fé, superação e vitória. Assim como Pedro, enfrentaremos obstáculos e momentos de fraqueza, mas o segredo está em permanecer fiel ao chamado, mesmo quando tudo parecer perdido. Pois no fim das contas, cada luta, cada sacrifício, cada renúncia valerá a pena. Então, que essa história de Pedro alcance os nossos corações e nos inspire a seguir os passos de Jesus. Que possamos deixar as redes do passado para trás, abraçando a grandiosidade do que está por vir. E juntos repetiremos a frase que ecoará por gerações: vai valer a pena. E antes de encerrarmos, permita-me compartilhar um testemunho inspirador de uma pessoa que viveu a experiência de que vale a pena obedecer a Deus em todas as circunstâncias. Havia uma jovem cujo coração ansiava por uma transformação verdadeira. Ela sentia um vazio interior e buscava respostas para as questões mais profundas da vida. Foi quando um dia ela encontrou Jesus e entregou seu coração a Ele. A partir desse momento, sua vida nunca mais foi a mesma. Ao se render ao chamado divino, essa jovem foi disciplinada para assumir os desafios que surgiriam em seu caminho. Ela decidiu deixar para trás uma igreja de 1000 membros em uma grande cidade, em Recife, e foi guiada por Deus para uma pequena igreja composta por apenas 7 membros. Pode parecer um passo incomum, mas essa jovem compreendeu que o tamanho de uma congregação não determina
a grandiosidade no mover de Deus. Ela compreendeu que onde quer que estivesse, poderia fazer a diferença e impactar vidas. Junto com seus irmãos de fé, ela trabalhou duro, enfrentou desafios e superou obstáculos. E com o tempo, testemunhou a poderosa ação do Espírito Santo naquela pequena igreja. Vidas foram transformadas, almas foram salvas e uma comunidade de amor e fé se formou. Quando essa jovem olha para trás, quando ela se lembra dos dias de sacrifício e dedicação, ela vê que valeu a pena. Eu vejo que valeu a pena, porque essa jovem era eu. Ela testifica que Deus não se limita a grandes multidões, mas opera de maneira extraordinária em qualquer lugar onde o seu nome é exaltado e sua vontade é obedecida. Então, meus amigos, minhas amigas, que esse testemunho ressoe em seus corações, que inspire cada um de vocês a abraçar os desafios que surgem em sua jornada espiritual. Pois não importa o tamanho da congregação, não importa as circunstâncias ao seu redor, quando você se coloca nas mãos de Deus e obedece ao seu chamado, a verdadeira grandeza se manifesta. Que essa história nos encoraje a prosseguir, mesmo quando nos deparamos com escolhas que parecem contrárias à lógica humana. Que possamos confiar que Deus nos conduzirá aos lugares exatos onde Ele deseja que estejamos. E lá, em comunhão com Ele e com nossos irmãos, veremos os frutos do nosso esforço e dedicação. E quando nos lembrarmos desses dias, desses momentos de luta e fé, saberemos em nossos corações que valeu a pena. E para você, suas escolhas, seu caminho, o que você tem feito, tem valido a pena? Faça algo que você possa olhar para trás, que você possa se lembrar e dizer, valeu a pena. E seguir a Deus, cumprir sua vontade, certamente me levará por esse caminho da convicção de que valeu a pena. Deus te abençoe grandemente.